que você pode transformar uma crença negativa em um mecanismo motivacional para você mudar a sua vida. Você sempre escolhe aquilo que você acredita que vai te impulsionar, naquilo que você acredita que é um benefício para você. Só que você se pega procrastinando e não saltando na direção daquilo que você acredita que vai te beneficiar. Calma, porque isso acontece não porque você não acredita, mas é porque lá no fundo, o que está vibrando em você é uma crença negativa de que você prefere que aconteça algo que você não gostaria que acontecesse. Sei que está meio confuso, mas eu vou explicar. Preste atenção. Por que você procrastina? Porque essa crença negativa, ela está te convencendo de que é preferível você soltar esse desejo que você tem de impulsionar, de ir mais à frente. Porque algo pior pode acontecer com você se você for adiante. Aí vem aquele medinho. Então, ela está fazendo o papel dela, de fazer você procrastinar naquilo que, no fundo, você sabe que vai te beneficiar. Você não vai para frente. Você não impulsiona. Você não faz o que tem que ser feito. Porque, no fundo, ela está te convencendo do contrário. Então, você precisa descobrir, primeiro, a crença negativa que está por trás dessa tua maneira de agir, de nunca fazer aquilo que você precisa fazer para realmente a tua vida mudar. Então você precisa descobrir o que essa crença negativa te traz de benefício, que faz você ficar no mesmo lugar, ao invés de você ir adiante. Vou te dar um exemplo meu. Gente, nada do que eu trago aqui não tem a ver comigo. Tudo tem a ver comigo. Eu vou estar sempre dando exemplos meus para vocês, porque eu não trago nada aqui do outro. Eu posso até trazer outros exemplos de outras pessoas, mas tudo que eu estou trazendo para vocês é sempre algo relacionado a mim, porque o meu objetivo aqui é estar trazendo para vocês coisas que acontecem comigo e que eu consegui mudar. Então, se eu conseguir mudar, você consegue. Eu sempre atraía pessoas, sabe aquela figura do dedo podre? Eu sempre atraía pessoas que abusavam de mim. E eu não estou falando só de abuso sexual, tá? Porque isso também aconteceu. Eu estou falando de abuso emocional, abuso financeiro, sabe? Aquela pessoa que você confia, que acredita que é uma pessoa boa para você, e que você entrega seu dinheiro na mão dela e de repente ela faz o que quer e que acontece com seu dinheiro. Isso é abuso também financeiro. Aquela pessoa que te abusa emocionalmente, que aconteceu comigo também, que grita com você, que fala que você tem que ser aquilo que ela acha que você tem que ser e solta uns berros com você, isso é abuso psicológico. Isso também aconteceu comigo. E eu acabava não entendendo por que aquilo estava acontecendo. E esse padrão se repetia na minha vida o tempo todo. E eu não entendia por quê. Mas eu continuava atraindo. Ao invés de eu olhar para isso com carinho e benevolência comigo mesmo, eu acabava identificando, tendo consciência de que a crença estava instalada. E aí eu falei, putz, lá estou eu caindo nessa de novo. Quer dizer, quanto mais eu fazia isso, mais eu ratificava o padrão da crença negativa. Porque aí mais ela ficava dizendo assim, tá vendo? Não te falei? Você vai atrair pessoas assim. Não era isso que eu queria. Beleza, identifiquei a crença, o padrão que me fazia ficar nesse comportamento. O que era isso? Autoestima totalmente abalada. Detalhe, isso era inconsciente, tá? Mas na investigação eu fui identificar, putz, minha autoestima está abalada. Sempre queria fazer o bem para as pessoas. Eu sempre achava que era eu que estava errada. Mas no fundo, eu achava que não. Sabe essa mistura, essa coisa maluca que a gente acha que é merecedora, mas ao mesmo tempo a gente acha que tem que ser benevolente com o outro, porque o outro não está num momento ruim, é bom, poderia estar fazendo da gente uma válvula de escape, e aí você vai postergando uma atitude, uma ação sua para benefício seu, em prol do outro. Mas eu sabia que eu era merecedora de amor, de pessoas maravilhosas, de pessoas que realmente iriam trazer benefício para mim, que iriam contribuir com o meu crescimento espiritual, cognitivamente, tá? Mas no fundo, eu não acreditava nisso. Por isso a minha vibração era sempre a mesma. E aí, automaticamente, as coisas continuavam se repetindo. Então, eu tive que encontrar um mecanismo motivacional
que fizesse com que essa crença que eu identifiquei, da autoestima baixa, que me fazia atrair pessoas que abusavam de mim, eu poderia mudar isso a meu favor. Eu usei o mecanismo motivacional do Bashar. Bashar é uma consciência extraterrestre que veio do futuro para cá, para nos ajudar a sair do buraco onde a gente se encontra, de descrédito, de desacreditar que a gente pode e deve e é o poder. E que é a gente que é responsável por absolutamente tudo que acontece na nossa vida. Então, qual era o meu mecanismo motivacional? Se essa crença negativa que eu identifiquei, de atrair pessoas que abusavam de mim, me fazia indigna, me fazia ficar mal, de me sentir mesmo o cocô do cavalo do bandido, ela era mais forte do que o que eu merecia. Presta atenção. Essa crença negativa, eu era indigna de receber mais das pessoas, receber mais amor, carinho, afeto. Essa era uma crença que estava enraizada, que me fazia atrair pessoas que não me transformavam numa pessoa digna de receber o carinho, o afeto. Deu para entender? Portanto, ela era mais forte do que o meu merecimento. Logo, eu estava me privando sempre do que eu merecia. Existia uma crença que dizia, olha, você não é digna disso. Você não tem por que receber carinho, afeto e amor. Mas essa crença estava enraizada desde a infância, que me fazia me privar do meu merecimento. Eu me privava do meu merecimento. Era mais forte. Então eu precisava descobrir por que eu tinha essa crença de que eu não era merecedora. Mas no fundo eu achava que era. Mas qual era a minha vibração? Que estava lá naquela caixinha do subconsciente, que disparava o gatilho, que me fazia vibrar para atrair a pessoa que me tornava indigna de merecer. Então eu precisei olhar para todas as definições que eu tinha para justificar a crença do indigna, que na verdade era eu não me sentindo merecedora. Deu para entender? Então eu ficava assim, essa pessoa me tratou desse jeito porque ela não estava legal, ela não é uma pessoa bacana. Eu ia investigar a vida da pessoa para poder justificar o fato dela estar me tratando com indignidade, quando na verdade era eu explicando e justificando para mim mesma de que eu não era merecedora de uma pessoa melhor do que aquela. Eram todas as justificativas que eu dava para permanecer na mesma vibração e para não sair do não merecimento. O gatilho da infância eram todos os momentos onde eu fui colocada por não merecimento. Sabe aqueles castigos que a gente pega? De, vai estudar, aí você tira uma nota mais baixa. Eu nunca fui tirar nota 10. Eu sempre fui uma criança de não tirar boas notas. Eu fui a terceira da minha família, uma escadinha de 1 até 3, minha mãe teve logo em seguida. Então, isso também era uma justificativa que eu dava, porque minha mãe não teve possibilidade de cuidar de 3 de uma pancada só, um atrás do outro. Então, as minhas roupas eram sempre as roupas da minha irmã, porque ela crescia mais, ela é mais velha do que eu 1 ano, então ela crescia mais do que eu, então eu ficava com a roupa dela. Então, eu sempre me sentia não merecedora. E isso me fez crescer com essa caixinha lá. Portanto, eu jamais poderia experimentar algo que não é da minha vibração. Porque eu vibrei a vida inteira no não merecimento. Então, se eu vibrava desde a infância no não merecimento, é óbvio que o meu cérebro iria me dizer o tempo em todo que eu era merecedora. Eu sabia cognitivamente que eu era merecedora. Mas o meu subconsciente estava lá para garantir que o programa do não merecimento instalado desde a infância estava guardadinho para me avisar quando necessário. E aí, quando pintava a vibração, lá veio o gatilho do não merecimento. Saía da caixinha, gatilho do não merecimento. E aí eu ia para encontrar as justificativas de ser indigna de receber mais. Cara, quando eu identifiquei essa crença, eu passei a conversar com ela. Essa crença fazia com que eu não me movimentasse na direção daquilo que eu queria ser, do que eu queria fazer da minha vida. Então eu comecei a falar assim para ela. Quando o gatilho vinha, querida crença, obrigada por você querer me proteger. Mas não precisa mais.
eu já cresci. E aí, na minha cabeça, eu criei um mecanismo motivacional maior do que o que o Bachar falava. Eu criei uma caixinha de lixo. A coisa que eu faço é respirar, identificar a crença. Veio o gatilho, automaticamente eu identifico. E daí eu respiro fundo. Aí digo, ô, crença, muito obrigada por você me proteger. Ela tá te protegendo, porque desde a infância, veja, a crença ela não sabe o que é negativo nem positivo. Ela é a vibração. Então, desde a infância eu tinha aquela vibração. Então, automaticamente ela achava que eu tinha que voltar para aquela vibração. Por isso, saiu o gatilho lá. A caixinha lá do cérebro, do subconsciente, sai, dispara o gatilho. E você tem que estar presente nisso. O coração sente na mesma hora, pelo menos o meu, né? Ele dispara. E aí, nesse disparar, o que eu faço? Fecho meus olhos, respiro profundamente. 1, 2, 3, 4, segura em 4 tempos e solta em 6 a 8 tempos. Esse soltar é que ativa o teu nervo vago e faz com que você relaxe naquele momento em que o gatilho foi disparado. E aí você diz para ela, pensa e diz, ó, crença, muito obrigada por você me proteger, mas eu não preciso mais. E aí eu criei uma cesta, tipo, puff, de lixo, jogo ela no lixo. A crença negativa. Toda vez que você fizer isso, você vai fazer com que o seu cérebro mude a programação. E a partir daí, eu comecei a atrair pessoas mais prósperas que realmente me olhem de uma maneira como eu sou merecedora. Mas mais do que isso, eu passei a identificar de fato as pessoas tóxicas e comecei a excluí-las da minha vida. Eu sei, isso vai doer. Vai doer porque você ainda não se sente merecedora de pessoas maravilhosas. De pessoas que podem te auxiliar, de pessoas diferentes que podem contribuir com você. E eu sei também que isso também pode ser pessoas da sua família, os seus amigos de infância. Mas se você quer mudar a sua vida, você precisa olhar para isso. Então, uma vez que você sabe o que você quer, que é o oposto da crença negativa, no meu caso, eu era indigna, portanto não era merecedora. A crença negativa é de que eu era indigna de receber pessoas maravilhosas. E qual era o mecanismo motivacional? Caramba, eu não sou merecedora. Uau, não, eu sou merecedora. E isso iria me motivar. Pego a crença negativa e digo, muito obrigada por você querer me proteger, mas eu não preciso mais. Puf, joga no lixo. Uma vez que você faz isso, você deve focar no seu novo desejo. E é o fato de você ser merecedora de ter pessoas maravilhosas na sua vida. No meu caso. Só dei um exemplo para vocês terem ideia de como fazer com a crença que você vai identificar. E aí você tem que dar atenção para esse novo desejo. E no próximo vídeo eu vou te dar uma dica de como que você pode usar uma fórmula para que você possa atingir seu novo desejo da nova crença positiva, que vai trazer muito mais facilidade para sua vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já conseguiu identificar alguma crença negativa que já te empurrou para mudar alguma coisa na sua vida? E se você gostou e está interessado nos meus atendimentos, eu vou colocar aqui embaixo um contato para que você possa fazer. Até o próximo vídeo.